eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus para o seu coração. Juízes, os capítulos 6 e 7, e eu quero dar como tema: você precisa de um sinal. Você precisa de um sinal de Deus. Todos nós que seguimos ao Senhor precisamos de um sinal de Deus. Um sinal de que Deus, de fato, se manifestou a nós. Você não pode se contentar com a religiosidade, porque o ser humano é religioso. Se você for visitar alguma tribo indígena, você vai observar a religiosidade deles. Se você for ao Oriente, se você for a qualquer país, você vai perceber que o povo é religioso. Nós não podemos nos contentar, nós somos oriundos de um segmento religioso. Todos nós nascemos num berço, todos nós da minha idade, não é? Os mais novos não. Mas a grande maioria nasceu num berço católico. Ou pelo menos alguns da família. Eu mesmo fui batizado na Igreja Católica. Alguns dos meus irmãos foram batizados na Igreja Católica. Mesmo muitos crentes, quando o marido não era crente, a mulher era, ou vice-versa. Muitos aprenderam a catequese. Muitos foram coroinhas. Se habituaram a ir à igreja. Com o passar do tempo, muitos migraram da Igreja Católica, como católicos que eram, migraram para a Igreja Evangélica. E nos dias de hoje, em que muitos se tornaram católicos carismáticos, E o catolicismo carismático se assemelha bem a muitas igrejas de cunho evangélico pentecostais. Mas também muitos que seguiram a religião católica tiveram uma afeição ao espiritismo. Não é verdade? Pessoas, eu tenho na minha família, pessoas que eram católicas como religião, mas praticavam o espiritismo. E essas pessoas, muitas delas, imaginaram que de fato se tornaram seguidoras de Cristo, sem nunca ter uma experiência com Jesus. E este é um problema gravíssimo. É um problema seríssimo. Porque ninguém é seguidor de Cristo por descendência. Ninguém pode ser discípulo de Cristo porque decidiu seguir uma igreja. Não é você que escolhe. É Jesus que te escolheu. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher, transformado pelo poder de Jesus Cristo, foi encontrado por Ele, foi achado por Ele.
E é por isso que você não sabe. Você deu muita cabeçada. Você chegou até se revoltar contra Deus. Mas num momento ou outro da sua vida, Jesus te encontrou e em lágrimas você se rendeu a Jesus. Louvado seja o nome dele. Muitos se refugiaram nas drogas, outros se refugiaram na promiscuidade, na vida religiosa. Mas quando Jesus te encontrou, você não pôde suportar o chamamento de Jesus. E eu tenho certeza que você se lembra daquele momento. Você se lembra daquele dia. Os verdadeiros discípulos de Jesus tiveram um sinal de que foi Jesus que se apresentou para você. Por que é que nós enfrentamos tantos problemas nas famílias, nos relacionamentos? Porque há muita gente na igreja que não teve de fato um encontro verdadeiro com Jesus. E o que você precisa, se ainda não teve, é essa experiência forte com Jesus. Uma experiência pessoal com Jesus. E sabe qual é o sinal que Ele vai te dar? Ele mesmo disse: eu vos batizarei com o Espírito Santo. Este é o sinal de Deus na vida da pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus. Todo seguidor de Jesus precisa ter um sinal de Jesus. É o Espírito Santo que vai selar a tua vida. É o Espírito Santo que vai te dar garantia de salvação. É o Espírito Santo que vai tirar toda a tua dúvida se você está no caminho certo ou não. É o Espírito Santo em você que vai te dar vitórias no dia a dia contra Satanás. Amém ou não? E eu vejo isso nessa história de Gideão. Capítulo 6 de Juízes fala a respeito de Gideão, que teve um chamado do Senhor. A nação de Israel estava padecendo, sofrendo terrivelmente, porque havia se distanciado do Senhor. Deus então manda o seu anjo, e o anjo encontra Gideão, e Gideão tem a primeira experiência com Deus. E o anjo diz para Gideão: Gideão, você vai nessa tua força livrar Israel das mãos dos midianitas que estavam escravizando a nação de Israel. Todos conhecemos a história. Gideão diz para o anjo: eu, na minha força, eu sou o menor da minha casa, minha família é a menor entre as tribos de Israel. Mas o Senhor diz para Gideão o quê? Eu serei contigo. É Deus que está dizendo: você que se sente fraco, você que se sente fraca, você que se sente impotente, você que acha que não vai conseguir, por você mesmo você não conseguirá, mas Deus está contigo e Ele vai te dar vitória. Você tem que crer nisso. Foi isso que Deus disse para ele, na pessoa do anjo. Claro que hoje você não vai ficar esperando um anjo aparecer para você, porque Deus já tem os seus anjos, os pregadores da palavra.
as pessoas que Ele tem chamado para a realização da obra. Deus no passado falou ao povo de muitas maneiras, hoje Ele nos fala pelo Filho. Então você está ouvindo o que Deus está falando contigo? Se você teve uma experiência com Ele, e todo crente tem que ter uma experiência, é possível até que você tenha tido e não saiba contar a sua experiência. Quem nasceu, por exemplo, num lar cristão, às vezes não se lembra, mas você teve uma experiência com Cristo. Todo crente tem que ter uma experiência de mudança de vida com Cristo Jesus. Seguir a Jesus não é mudar de religião, é mudar de vida. Jesus te muda de dentro para fora, os seus valores, tudo. Paulo disse assim, que quando você crê em Jesus, tudo que você tinha antes morre, e agora você é feito de novo, uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus diz para Gideão, eu serei contigo. Gideão contesta, se o Senhor é comigo, por que é que estamos passando por essas desventuras? Eles não tinham nem o que comer, tudo era roubado, tudo era tirado, uma miséria só. Por quê? Porque, na verdade, todos nós fazemos essa pergunta. Quando a coisa está ruim, você não tem dinheiro para pagar o aluguel, para comprar o gás, cumprir seus compromissos com a conta da luz, da escola, não tem dinheiro para comprar o alimento. Se o Senhor é comigo, por que isso tudo está acontecendo? Gideão fez essa pergunta. Deus não dá resposta às nossas curiosidades. Deus diz para Gideão, vai nesta tua força. Eu vou dar vitória, não só a você, mas a toda a nação de Israel através de você. O que importa para nós não é saber as respostas do porquê nós estamos enfrentando, mas para quê? Qual é o propósito? Deus tem propósito em tudo. E um dos propósitos de Deus é, em meio às tuas lutas e dificuldades, Ele poder demonstrar o seu poder sobrenatural. Para você entender que não foi você, pela tua capacidade intelectual, pela tua produtividade, que venceu, mas foi Deus que venceu por você. É por isso que muitas vezes não entendemos. Porque é que chegamos ao fundo do poço. Para reconhecermos que tudo que temos é Deus que nos dá. E você tem que acreditar, querido, se você está passando por diversidades, você tem que acreditar que Deus vai te tirar da situação em que você está e vai te dar vitória. O que você tem que fazer é glorificar o nome dele. O Senhor promete a Gideão, eu serei contigo. E aí Gideão não se contenta. Ele pede provas a Deus. Se o Senhor verdadeiramente é quem está falando comigo, e aí vem uma exortação, querido. Você tem que saber quando a coisa é de Deus e quando não é de Deus. Tem muita coisa nas igrejas evangélicas aí que não tem nada de Deus não, hein? Tem muita coisa que não é de Deus rolando aí nas igrejas. Você tem que ter um espírito de discernimento. Isso é de Deus? Gideão pede provas a Deus. No final do capítulo 6, ele pede provas a Deus e ele diz, Senhor, eu vou colocar um tapete aqui
E se é o Senhor que está falando comigo, de manhã esse tapete vai estar seco e em volta vai estar molhado. E ele chega e diz, não é que aconteceu mesmo, mas ainda fica em dúvida. Como acontece a muitos de nós, Deus se manifesta, mas a gente continua com dúvida. Mas Deus é tão misericordioso que Ele diz, Senhor, não se ire comigo, mas eu gostaria que agora eu vou colocar o tapete, e que o tapete estivesse molhado e que em volta estivesse seco. Ele acorda pela manhã, o tapete está molhado e em volta está seco. Com aquele sinal que Deus lhe deu, ele reconheceu, Deus é de fato comigo. Querido, Deus quando chama, Ele chama de uma maneira contundente, que o chamado dele te consome. Você não saberá fazer outra coisa, a não ser fazer aquilo para o que Ele te chamou. E se eu perguntar para você, para que o Senhor te chamou? Para que Ele te deu um sinal? Você que era um alcoólatra, você que era um dependente químico, você que era um religioso, você que vivia longe de Deus, por que é que Ele te chamou? Ele te chamou para usá-lo, para usá-la nas suas mãos, para que você leve outros a Jesus Cristo. Essa é a razão principal do nosso chamado. Essa é a razão principal. Deus disse para Gideão, eu serei contigo. Você não é pequeno, você não é o menor. Você é um vencedor, você é uma vencedora. É Deus que nos chama. É Deus que nos promete a vitória. O Senhor só disse uma coisa, anda na minha presença, como disse para Abraão no capítulo 17 de Gênesis. Anda na minha presença. Ah, quantas pessoas que fazem da igreja uma rotina religiosa. Não tem vida, não tem sentido, é como qualquer outra coisa. Não pode ser para você, querido. Você não pode fazer parte de uma religião, não pode simplesmente ter mudado de religião. Você precisa de um relacionamento íntimo e profundo com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aí você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa. Pode estar passando necessidade, pode estar passando dificuldade, pode estar enfrentando o diabo tete a tete, mas nesta convicção de que você vai vencer, porque a tua batalha não te pertence, a tua batalha é do Senhor, e Ele vai te dar vitória sobre os seus adversários, sobre os seus inimigos. Deus deu vitória para Gideão. E olha como que Deus faz. Capítulo 17 é interessantíssimo. Estou fazendo um resumo de tudo que nós vimos. O Senhor manda Gideão conclamar o povo. Ele toca trombeta e vê uma multidão. Aí olha o que o Senhor diz para ele. Versículo 2. E o Senhor disse para Gideão, você tem gente demais. Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Gideão vê aquela multidão, ele se impressiona, não é? Porque se você tem muito dinheiro, querido, se você tem muita gente, você faz. Quero fazer com pouco dinheiro. Eu sempre digo, fazer com dinheiro é fácil. Vamos fazer sem dinheiro. Aí é que eu quero ver. Fazer sem dinheiro. O Senhor diz, tem muita gente contigo. Manda os medrosos irem para casa. Falou em medo, né? Ah, todo mundo tem medo de alguma coisa. De 30 mil, quantos mil foram embora? 32 mil. 22 mil foram embora, irmão. Eu imagino Gideão.
Senhor, tinha uma multidão. 32 mil. O Senhor faz isso comigo. 22 mil foram embora. Fiquei só com 10 mil. Aí o Senhor, você acha que ficou ruim? Ainda tem gente demais ainda. Ainda tem gente demais. E 10 mil é muita gente. Você vai fazer uma prova com eles, aí ele leva para fazer um teste lá para beber água, e o Senhor diz, olha, você vai observar quem lamber a água, e quem vai trazer a água com a mão na boca. E você vai separar. E ele faz então aquela prova, sabe quantos que vão embora? 9.700. Ele fica com 300. Qual seria a sua sensação? Tem gente demais. Qual a sua sensação? Perdi, estou mal na fita. Aí o Senhor vira para ele e diz assim, é com esses 300 que você vai livrar toda a nação de Israel, porque não será você e nem o povo que vai vencer, eu vencerei por você. Eu vencerei por você. Você está sozinho? Você está sem dinheiro até para pegar a condução? Você não sabe como vai pagar suas dívidas? Você precisa só de uma coisa: convicção de que você teve um sinal de Deus, de que Ele está contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não precisa temer o que possa te fazer o homem. Você será uma vitoriosa, você será um vitorioso. Seu filho te abandonou, saiu de casa, seu marido te abandonou, sua mulher te deixou, você perdeu o emprego, foi acometido de uma enfermidade, você está na pior. Você precisa só de uma coisa, de um sinal de Deus. Você não pode ter dúvida se Deus está contigo, porque se você tiver convicção de que Ele está contigo, Ele vai abrir as portas para você, Ele vai respaldar a tua vida, Ele vai garantir a tua vitória e Ele vai te sustentar. É Deus que faz por você. É Deus que luta por nós. É Deus que nos dá a vitória. Deus deu vitória a Gideão. Mas a maior de todas as vitórias de Gideão foi a vitória sobre a religiosidade do povo. O povo naquela época tinha abandonado Deus e acreditava em Baal, um deus pagão. E Gideão, ele destruiu os altares que foram feitos para Baal. Aqui, por último, destrua qualquer altar que você tenha na tua vida que não seja para Deus. Destrua qualquer altar que você tenha na sua vida que não seja para Deus, porque há muito cristão erigindo altares que não são para Deus. O que significa isso, pastor? Se você prioriza outras coisas na sua vida, destrua esse altar. Se a televisão, se a novela está em primeiro lugar na tua vida, destrua. Se o trabalho está em primeiro lugar, destrua. Se alguma atividade, se alguma personalidade, se alguma estrela que serve para você de inspiração está em primeiro lugar, destrua. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Faça da tua vida um trono para Jesus, e Jesus vai fazer de você uma vencedora, um vencedor. Coloque em prática a mensagem desta noite. Deus vai te dar a vitória. Na área que talvez você acha que seja impossível.
Para Deus não existe essa palavra impossível. Você tem que ter convicção. Mas e se você não tem? Busque incessantemente. Busque a Deus incessantemente. Peça a Deus para te dar uma prova. Se você não teve, você precisa ter uma experiência com o Senhor. Uma experiência que fará diferença na tua vida para sempre. Essa é a presença do Espírito Santo na tua vida. É o cumprimento da promessa de Jesus. Eu voltarei para vós, eu estarei em vós para sempre. É a presença do Espírito Santo que vai tomar a tua vida. Você não vai ser mais o mesmo homem. Você não vai ser a mesma mulher. E agora o Senhor vai fazer de você um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, porque a tua vida está nas mãos dEle, é para a glória dEle, e Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Eu não tenho dúvida disso.